Olá, tudo bem? Esse vídeo ele é direcionado aos meus alunos. É um vídeo onde que eu estarei explicando um procedimento de um projeto, da elaboração do projeto, da matéria de topografia 2, tá? Do curso de Engenharia Civil, ok? Então, esse trabalho eu vou passar exatamente todo o procedimento para a elaboração do nosso projeto. Tá? O arquivo em CAD eu estarei disponibilizando para vocês, e aqui no quadro aqui eu vou estar mostrando alguns exemplos do que pode acontecer no nosso projeto e já tirando possíveis dúvidas a vocês, tá? E logo mais eu vou estar mostrando no AutoCAD, tá? Todo o procedimento passo a passo de como será feito a elaboração desse trabalho, ok? Então, esse trabalho, o que vocês vão fazer? Vocês vão, a partir da leitura das curvas de nível, vocês vão elaborar exatamente, escolher o melhor caminho, o melhor trajeto para uma rede de drenagem, tá? Então, é esse que é o objeto do nosso trabalho. Aí você fala, não, professor, mas drenagem já é na disciplina de drenagem urbana, Não. Nós não vamos aprender a dimensionar a rede de drenagem. Nós só vamos trabalhar com a topografia do terreno. É isso que é o objeto de estudo nosso. Então, nós vamos trabalhar exatamente todas as ferramentas que nós vimos até hoje aqui no curso e elaborar um perfil topográfico, ok? Então, vamos lá. Só iniciando aqui, um exemplo, pessoal. Aqui temos uma rua aqui qualquer, certo? Aqui temos uma rua qualquer. Deixa eu só fazer aqui um pouquinho mais alinhado. Nessa rua tem algumas informações aqui, ó. Por exemplo, aqui tem as curvas de nível. Certo? Aqui está passando as curvas de nível. Então, a partir dessas curvas de nível, você vai realizar a leitura dessas curvas de nível e assim elaborar o seu projeto. Um exemplo. Vamos supor que essa curva de nível aqui, ela é, um exemplo, 225. Essa aqui é uma curva de nível mestra. Então você tem essa informação aqui, e essa daqui, vamos supor que você não tem essa informação aqui, mas você consegue extrair essa informação dessa curva de nível com o comando MO, do AutoCAD, ou ou a tecla Ctrl mais 1, que é um atalho, tá? Ctrl mais 1, também você vai conseguir, vai abrir a janelinha na lateral ali do AutoCAD e você consegue extrair informação da cota Z, tá? Aí você tem exatamente a cota desse terreno. Um exemplo, lá na cota Z, você vai achar que ela é 226, ok? Somente de você observar o seu projeto lá no AutoCAD, você consegue observar que esse aqui ele está aumentando a cota, e aqui à esquerda ele vai estar diminuindo, tá? Mas isso, pessoal, é vocês exercitando a leitura de projeto, ok? E assim por diante, vocês podem colocar as informações aqui, ó, para facilitar o projeto de vocês, tá? Iniciando o projeto, eu separei a sala de aula em 6 turmas, pela quantidade de alunos. Então, cada grupo tem 5 alunos, não é isso? Então, por exemplo, aqui eu passei para vocês que aqui inicia um PV. Um exemplo, tá? Vamos supor, aqui inicia um PV. Então, você vai pegar exatamente qual que é a dimensão aqui, qual que é a distância aqui, tá?
fazer o cálculo da distância ali do PV. Em qual cota ele vai estar aqui? Ok, pessoal? Então, um exemplo, só para vocês terem uma noção do nosso levantamento aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu tenho essa informação aqui, ó. Eu tenho essa cota aqui, uma cota de número 8, e aqui para cá nós temos aqui uma cota de número 17. O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar aqui, ó, esse 17 aqui dividido por a distância total, ok? É uma regra de 3, tá? Eu estou só simplificando. Então nós colocamos aqui, ó, 17 dividido por 25, tá? Onde que eu achei esse 25? Esse 25 eu achei a partir do somatório, tá? Das duas informações. Então 17 dividido por 25, nós vamos ter o que? 0,68. Ou seja, qual que é a relação qual que é a diferença dessa cota para essa outra? Não é 1 metro de diferença? Então, esse 68 nós só vamos acrescentar a nossa cota aqui de 225. Então, esse PV, o eixo dele, ele está exatamente na cota 200 a cota de terreno dele, ele está 225,68. Ok? A partir daqui eu já tenho informação da cota do PV, onde é que ele está naquele lugar, tá? Então eu fiz essa relação aqui e aqui encontrei a cota, né? Eu fiz essa, nós chamamos de interpolação, né? É aquele mesmo exercício que nós fizemos na curva de nível. Aqui nós vamos fazer no nosso PV, ok? Então aqui, um exemplo. Por exemplo, é que se nós temos 225,68, eu vou colocar aqui que o meu PV ele tem 2 metros de profundidade, certo? Eu vou colocar ele de 2 metros de profundidade para ele não ter interferência com a rede de esgoto, né? Então tem 2 metros de profundidade menos 2 metros de profundidade. Então nós colocamos que é o seguinte, ó, a cota do terreno tem 225,68 e a cota do fundo do PV tem 223,68, certo? A diferença dessas duas cotas é exatamente a profundidade do nosso PV, tá? Essa informação aqui é de projeto, tá? Todas as vezes que vocês pegarem um projeto, vocês vão ver exatamente vocês vão ter essas informações exatamente dessa maneira, tá? Então temos primeiro a cota do terreno, a cota de fundo e aqui a profundidade do nosso PV, ok? PV nós chamamos de poço de visita, tá? Para informações. Aí você fala, professor, mas eu não tô em aula de projeto de dimensionamento de rede de drenagem urbana. Não, você não está. Você está na aula de topografia, né? E aí nós estamos utilizando das ferramentas que nós já conhecemos para elaborar um simples projeto de drenagem, tá? O intuito dessa aula de hoje é para vocês elaborarem o projeto, o trabalho de vocês, ok? Então vamos lá. Tranquilo, né? Essa informação. Agora nós vamos aqui para o AutoCAD, tá? Que eu vou mostrar para vocês como elaborar lá, tá? No AutoCAD é bem tranquilo. Deixa eu diminuir aqui a minha tela para ficar melhor, para exemplificar para vocês lá no AutoCAD. Então aqui é o nosso
nossa planta, tá? Essa aqui é a planta base que eu estou enviando para vocês, tá? Todo grupo vai ter um caminhamento de PV diferente, tá? Não é possível um grupo pegar informações de outro grupo, ok? Isso eu já dividi em 6 arquivos do AutoCAD, tá? Eu passei o PV inicial, igual eu passei aqui o PV, né? Vocês vão ter esse PV inicial e assim vocês vão seguir em diante, tá? Com o caminhamento do PV, ok? Então vamos aqui, vou só mostrar aqui para vocês aqui um exemplo. Para melhor exemplificar, eu vou abrir uma informação aqui básica de um projeto de esgoto, né, que é similar ao projeto de drenagem, só para vocês ir familiarizando com esse projeto, ok? Antes de abrir o projeto, aliás, eu vou mostrar melhor dizendo aqui, eu vou mostrar para vocês as curvas de nível. Ó, essas curvas de nível em cor amarela, elas são as curvas de nível mestras, né? Então aqui, ó, temos a cota de 265, a cota de 260 e assim, conforme nós vimos em aula, né, ela segue aqui, ó, caminhamento até, se você for olhar do outro lado, tem a mesma informação, né? É a mesma cota que está passando naquele determinado lugar, certo? E aqui você consegue fazer a leitura ali das informações ali das cotas. Por exemplo, eu vou apertar aqui MO. Essa cota seguinte, ela tem 261 de altitude, ok? Essa próxima aqui, 262 e assim por diante, né? Essa aqui é 62, 63, 64 e 265, ok? E aqui, se for observando, ela vai aumentando, ó. (266), aqui provavelmente 267, 267, né? Aqui o nosso terreno ele já está em declive aqui, ó. Ele está baixando novamente, tá a mesma cota dessa daqui, ó. Aqui é como se fosse o mesmo platô, ok? Então, para início do nosso cálculo, como eu falei ali para vocês, né? Por exemplo, se o nosso PV ele está iniciando aqui, aí vocês vão fazer essa relação aqui, tá? De cotas, de distâncias e fazer assim, saber identificar qual que é a informação que está passando aqui da cota do terreno, ok? É só fazer aquela interpolação simples. Agora eu vou abrir aqui as informações. Aqui é um projeto mesmo, né? Aqui é uma informação de projeto. Aqui tem a cota de terreno e a cota a cota de baixo do PV. E aqui nós temos aqui a informação da altura, da profundidade, né, do terreno e assim por diante. Aí lembrando que essa informação aqui é de uma rede de esgoto, tá? Uma rede coletora de esgoto. E no nosso caso aqui, no nosso exemplo, nós vamos fazer uma rede de drenagem urbana. A rede de coletora de esgoto, aqui no nosso exemplo aqui, ela está passando no passeio, né? Vocês veem que tem o lote aqui e logo aqui na frente está passando a rede no passeio. A nossa rede de drenagem urbana ela vai passar no meio da rua, tá? Vocês podem colocar no eixo da rua e assim pode ir fazendo, ok? E aqui, ó, só para mostrar as informações, olha aqui, ó. Aí não precisam ficar assustados, viu, pessoal? Não vai ser tudo isso que vocês vão fazer, não. Por isso que eu separei em partes. Cada grupo vai fazer aí, em média aí eu coloquei aqui em média um padrão aí 8 PVs apenas, tá ok?
a partir desses 8 PVs que vocês vão fazer, vocês vão elaborar o perfil topográfico desses PVs. Aí como, professor, que eu vou elaborar esse perfil topográfico? A partir dessa informação do terreno que vocês vão ter, né? Por exemplo, se eu fosse elaborar o perfil topográfico desse PV aqui, ó, eu já teria o primeiro PV, né, a primeira informação do terreno, e assim por diante, ó, o próximo PV, e assim por diante. Então, no caso, os PVs seriam como se fosse aqueles estaqueamentos que nós vimos no exercício anterior, ok? E assim vocês vão elaborar o perfil para eu saber como que está se comportando ali aquela rede de drenagem urbana, tá? Então vamos aqui para o projeto aqui de vocês. O projeto de vocês é basicamente esse aqui que eu estou mostrando a vocês. Deixa eu fechar aqui essa informação aqui, essa janela. Por exemplo, esse aqui é o projeto para a turma 1, tá? O grupo 1 será exatamente esse daqui, ó. Então vai iniciar aqui o PV, por exemplo, esse lado para cá, as cotas do terreno, vocês vão precisar observar isso, ela está aumentando. Então eu posso ir minha rede contra o grade, encontrar um morro de um ponto mais alto? Não, né? Como a drenagem ela é por gravidade, você precisa procurar a melhor saída para a água escoar. Então é por isso que você precisa observar as curvas de nível do terreno. E assim você vai observando aqui as curvas de nível. Então aqui, ó, ele está em declive. Então é interessante que seu projeto ele venha em declive para cá. E aí vocês vão alimentando aqui, ó, até atingir o número de 8 PVs, tá? Beleza? Lembrando que a distância de um PV para o outro é no máximo 80 metros, tá? No máximo 80 metros. Isso é por conta que é somente para ficar mais didático aqui o nosso exercício, tá? Teoricamente aí, em alguns pontos aí da cidade pode ser até de 100 metros, de 100 em 100 metros, tá? Mas para o nosso exercício aqui vamos colocar só de 80 metros, tá? Por quê? Porque senão vocês vão caminhar muito longe aqui com esses PVs aqui, tá? E pegar muita informação. Então vamos pegar, deixar ele menor, mas a quantidade será a mesma, tá? 8 PVs por grupo, ok? E aqui, ó, só mostrando aqui para vocês, aqui tem umas informações aqui paralelas aqui também. Por exemplo, ó, aqui nesse ponto aqui, ó, ele está em 262,42, né? De repente, se o PV de vocês passa aqui próximo, você já tem uma noção de qual cota que vai dar aqui nesse intervalo, ok? Aqui também, ó, essas cotas aqui geralmente é a partir desse gripe aqui, tá, pessoal? Dessa informação aqui. Não é do final do texto não, geralmente é aqui do início, tá? Porque tanto é que se eu diminuir esse texto, deixar ele pequeno, ele vai nascer daqui, ó, desse ponto aqui, desse intervalo. Então assim por diante. Só exemplificando aqui o projeto de vocês, ó, para quem está na dúvida. Um exemplo. Vamos supor que aqui ele avançou 80 metros. Aqui eu já posso. Deixa eu só colocar aqui ao centro. E aqui eu já posso pegar essa informação aqui do PV. Deixa eu só copiar aqui do PV, né? E levo para cá, tá? Eu fiz aqui no olho, né? Mas é interessante vocês façam alinhados, eixo a eixo aí na rua, tá? Aqueles que não conseguirem fazer o desenho no AutoCAD, o que vocês podem fazer também? Vocês podem plotar esse projeto, tá? E fazer no escalímetro, né? Vocês plotam aí eu já vou deixar na escala de 1 para 1000, né? Que é uma escala relativamente boa para fazer a anotação. E aí vocês vão fazer essa interpolação com o escalímetro, tá? E assim você faz o seu projeto à mão,
e o perfil também na mão, assim como eu mostrei nas aulas anteriores, ok? E aí qualquer dúvida vocês podem ir comentando aí comigo que nós vamos tirando as dúvidas aí, tá? Ok, pessoal? Deixa eu só verificar aqui o que mais que eu posso mostrar aqui para vocês. Os outros grupos, eles seguem daqui em diante, e é assim da mesma forma. Vocês vão pegar essas informações aqui e alimentando o PV de vocês, tá? Outro detalhe também é que às vezes tem algum PV aqui, ó, por exemplo. Deixa eu verificar aqui. Às vezes pode ter um PV aqui, ó. Então esse PV aqui, ó, você olha aqui essa cota. Deixa eu olhar aqui que cota é essa. 266. Essa aqui é 265. Então assim, às vezes esse PV aqui você pode seguir ele descendo aqui, ó. Eu não sei precisamente se ele está aqui onde eu coloquei esse aqui, ó. Mas você pode descer ele aqui, ok? E assim por diante. Por exemplo, é de 80 em 80 metros. Eu vou fazer só uma... um exemplo aqui, tá, pessoal? Só para passar para vocês. Então aqui eu já tenho um PV. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. E assim por diante. Tá? Então assim você consegue elaborar o seu perfil topográfico. A partir quando você estiver identificado qual é a cota do terreno, ok? Aí vocês conseguem elaborar o seu projeto. O nosso trabalho então nós vamos precisar elaborar a rede de drenagem urbana com aquelas informações aqui que eu passei no quadro e depois, posteriormente, o perfil topográfico, ok? Beleza, pessoal, então por hoje é só. Bom trabalho, bons estudos e até a próxima.